fazer quando um país inteiro é pequeno para o tamanho da vida que se quer levar? Agora que eu moro no mar, eu não volto mais para a terra. 21 anos que eu moro a bordo. A gente se adaptou tão bem nesse estilo de vida que não tem planos de voltar para a terra tão cedo. No Repórter Eco de hoje, conheça as mulheres que viajam por mares e oceanos a bordo de um veleiro. E veja também: um novo conceito de economia promove a troca e a colaboração e não a disputa e o individualismo. O uso de células-tronco ajuda a cicatrizar as patas de onças pintadas feridas em incêndios no Pantanal. E a bióloga Neiva Guedes fala sobre a luta para salvar a arara azul grande, uma das espécies mais ameaçadas pela destruição do bioma pantaneiro. Diante da crise da nossa civilização, surge um novo conceito de desenvolvimento econômico e social baseado na confiança, na troca, no compartilhamento de projetos e soluções e no respeito ao meio ambiente. É a economia colaborativa. Um dos conceitos possíveis para a palavra economia é a ciência que estuda fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar, ou que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. E economia colaborativa? É basicamente pessoas se juntando e se organizando de forma independente de grandes instituições para solucionar problemas ou criar coisas novas. Então é bem simples. A gente perceber um problema, quais recursos estão disponíveis e se juntar para solucionar esse problema. Então, se eu falar de pessoas se juntando com os vizinhos para fazer uma horta colaborativa, uma horta da vizinhança, isso é economia colaborativa. Se eu falar de pessoas emprestando livros umas para as outras, né, fazendo uma biblioteca compartilhada, ao invés de comprar, eu te empresto o meu, você me empresta o teu, isso é economia colaborativa. Formada em administração de empresas e mestre em economia e meio ambiente, Camila Haddad foi uma das criadoras, em 2012, da plataforma Cinese, para a troca de conhecimentos. Se eu tenho alguma coisa que eu sei, por exemplo, eu tenho uma habilidade de costura, eu posso ir lá e propor uma oficina para ensinar pessoas a costurar. E isso pode acontecer em qualquer espaço. Então é só um olhar para entender que educação acontece desde que as pessoas queiram se encontrar e trocar esses conhecimentos. Tem muitos encontros que acontecem em espaços públicos, praças, parques, tem encontros cobrados, tem encontros gratuitos, e isso é definido livremente pelas pessoas que propõem esses encontros. A economia colaborativa está presente no modo de viver da Camila de várias formas. A gente perceber que tem uma deficiência aí de vagas nas creches públicas, que eu acho sim que tem um dever, né, do Estado de prover essas coisas. Ao mesmo tempo tem uma exclusão nas creches privadas, que são muito caras, muito difíceis de acessar. E a gente percebeu que tinha uma alternativa aí do meio, que era a gente criar o espaço que a gente gostaria que nossos filhos frequentassem. Que existe porque simplesmente a gente se juntou e colaborou para que não ficasse pesado para ninguém e difícil para ninguém. Juntos a gente consegue encontrar uma solução mais interessante para os problemas. Esse é o domínio do comum ou do comunitário. A agricultura urbana é um pouco desse olhar. O movimento maker, ou as pessoas querendo voltar a fazer as próprias coisas, né, ter contato com a matéria, tem a ver com isso também. Tem muitos aplicativos surgindo para as pessoas se reconectarem com a própria vizinhança. Tem várias dessas iniciativas surgindo, de conhecer meu território e as pessoas no meu entorno para a gente conseguir fazer fluir as nossas coisas, né? A economista afirma que essas iniciativas variadas e locais se dão em pequena escala. Talvez por isso muita gente nem perceba que elas estão acontecendo. Mas a economia colaborativa oferece um contraponto importante ao sistema econômico atual, que exclui quem não tem dinheiro e preconiza que evoluir economicamente é se tornar independente. Independente significa ter dinheiro suficiente para não precisar pedir nada para ninguém.
Mas, se a gente for olhar para um olhar mais amplo, inclusive um olhar ecossistêmico, todo mundo depende de todo mundo. Tudo que eu consumo, alguém produziu, alguém tem saberes que eu não tenho. Então, é uma falsa independência. Diferente do que a economia preconiza, que nós somos inerentemente competitivos, a gente também é inerentemente colaborativo. Só que esse lado vai ficando esquecido porque a gente está correndo atrás da sobrevivência. Se a gente entende que os recursos estão aí, disponíveis, que a nossa sobrevivência está garantida, a gente consegue trazer à tona esse lado que é de se conectar. A gente tem mais espaço de respiro para olhar para o lado e falar, olha, tem uma pessoa aqui do meu lado que eu posso contribuir alguma coisa para ela, ou que ela pode me trazer uma coisa que eu ia buscar longe de mim, como um produto ou como um serviço. Então é essa possibilidade de retomar uma coisa que já é nossa. E agora as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. A morte de mais de 300 elefantes na região do delta do rio Okavango, em Botsuana, foi causada pela água contaminada por uma bactéria. Segundo o governo do país africano, foi detectada uma cianobactéria capaz de produzir neurotoxinas que atingem o sistema nervoso. ONGs ambientalistas e entidades da sociedade civil fazem duras críticas e afirmam que o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez na abertura da Assembleia Virtual da ONU piora ainda mais a imagem internacional do Brasil. Em vídeo gravado, Bolsonaro disse que o país é vítima de campanha de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Alegou que a floresta amazônica não pega fogo no interior, só nas bordas, porque é úmida. Sem provas, culpou os índios e os caboclos pelas queimadas. Afirmou que os incêndios no Pantanal são causados pelas altas temperaturas e matéria orgânica. Repetiu que, pelo fato de o Brasil ser uma potência no agronegócio, gera informações distorcidas no exterior. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, comprovam que as queimadas no Pantanal começaram por ações criminosas de fazendeiros. Na Amazônia, estudo do projeto Cortina de Fumaça mostra que só em 2019, propriedades rurais de médio e grande porte respondem por 72% dos focos de calor que se repetem este ano. Em 18 anos, a Amazônia perdeu uma área de 270 mil quilômetros quadrados, área maior que o estado de São Paulo. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE calcula que em 2020, os incêndios no Pantanal já destruíram 23 mil quilômetros quadrados de vegetação, pelo menos 10 vezes a área perdida entre 2000 e 2018. E dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informam que o Pantanal registra o mais alto número mensal de focos de incêndio desde a série histórica de 2005. Do dia 1º até 23 de setembro, foram 6.048 pontos de queimadas. Em audiência no Supremo Tribunal Federal sobre a política ambiental e climática do governo, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, insistiu que as queimadas são fenômenos naturais e que os governos e personalidades estrangeiras mentem sobre a Amazônia para derrubar Bolsonaro. Também na audiência do STF, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, negou o retrocesso ambiental e disse que aguardava a aprovação pelo Congresso do novo marco legal do saneamento e que, por isso, não usou a verba do Fundo do Clima. A repórter Cláudia Tavares, do Repórter Eco, mediou o debate virtual promovido pela Fundação SOS Mata Atlântica sobre o Tietê, maior e mais importante rio de São Paulo. Segundo o relatório da ONG, mudanças no comportamento da sociedade por conta da pandemia ajudaram a reduzir a poluição. A qualidade da água no Tietê melhorou e a mancha de poluição na região metropolitana diminuiu. Resultado da menor quantidade de lixo nas ruas e da redução de emissão de fuligem pelos veículos.
Por outro lado, a Covid-19 provocou um aumento da pressão por uso da água pela população. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Tratamento com células-tronco ajuda a cicatrizar as patas de onças pintadas feridas nos incêndios do Pantanal. E a luta para salvar espécies ameaçadas do bioma, como a arara azul grande. A ciência aliada da vida silvestre. Um tratamento inédito com células-tronco ajuda a recuperar as onças pintadas que tiveram as patas queimadas em incêndios no Pantanal. Correm muito, nadam bem, mas não conseguiram fugir das chamas. As 2 onças pintadas resgatadas nos incêndios que dizimam o Pantanal foram levadas para o NECS, o Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil, em processo de extinção, em Goiás. Uma delas é a Manassi. A fêmea, de 60 quilos, chegou com ferimentos graves nas 4 patas. Recebeu um curativo e células-tronco de outra onça já tratada aqui. A resposta da Manassi foi surpreendente. Ela chegou para nós sem conseguir apoiar as 4 patas no chão, com muita dor. A partir da aplicação da célula-tronco, a gente pode observar um auxílio nesse processo cicatricial, uma diminuição do processo inflamatório. Patrícia Malardi é doutora em ciência genômica e biotecnologia. Ao lado da equipe do NECS, coletou um pedacinho de tecido da própria Manassi. As células foram cultivadas em laboratório e injetadas nas patas da onça. Um tecido lesado libera substâncias inflamatórias. As células-tronco aplicadas pelos cientistas englobam as partículas inflamatórias, passam a produzir proteínas que atuam na recuperação da ferida e estimulam o processo de cicatrização. Todos os animais, eles têm células-tronco, né? Então, ele faz parte dos nossos tecidos para auxiliar o processo de cicatrização, o processo de reparo de tecidos de forma natural. O que é feito no tratamento com células-tronco é a gente acelerar essa resposta que já existe no indivíduo. A Manassi conseguiu sobreviver e agora pode ajudar a salvar outras vidas. As células-tronco dela serão usadas inicialmente para recuperar as patas de um outro animal ferido nos incêndios do Pantanal. O ousado também foi resgatado. O macho foi levado em um helicóptero da Marinha para a Universidade Federal do Mato Grosso. Recebeu os primeiros curativos e foi encaminhado para Goiás. A gente tem que lembrar que em animais silvestres, essa necessidade de recuperação rápida, ela é muito importante para que eles possam ser reintroduzidos à natureza. Quanto mais tempo eles ficam sendo tratados em cativeiro, recebendo alimento, mais difícil é essa reintrodução. A Manassi agora já fica de pé. O primeiro passo de uma longa caminhada em busca da cura. O nome dela significa a mãe da chuva. Chuva que o Pantanal precisa para se recuperar e garantir a sobrevivência de todas as onças. Com a chegada da primavera, a chuva começa a cair no Pantanal, mas o impacto provocado pelos incêndios no bioma é grande e ameaça a sobrevivência da vida silvestre. A arara azul grande é uma das aves mais afetadas pelas queimadas, muitas delas provocadas pela ação criminosa. Parceira de uma vida inteira. Além de monogâmica, a ave se revela mãe cuidadosa e dedicada. A maior espécie de arara azul encontrou no Pantanal o refúgio perfeito para viver, reproduzir e criar seus filhotes. A população de araras estimada ela é de 6.500 araras, sendo que a maior parte dela é no Brasil. Em torno de 5.000 no Pantanal, abrangendo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, um pedacinho da Bolívia e Paraguai, sendo que na Bolívia são cerca de 200, no Paraguai não temos estimativa na natureza nos últimos 20 anos. Ainda tem uma pequena parte da população no norte, que é na região do Pará,
e também no Nordeste, onde se encontra os estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. A bióloga Neiva Guedes é uma das maiores especialistas em arara azul. Há 30 anos, ela coordena uma equipe que se dedica à pesquisa da espécie, construção de ninhos artificiais para ajudar na reprodução e monitoramento de longo prazo. O projeto de conservação apoiado pela Fundação Toyota do Brasil resultou na retirada da espécie da lista brasileira de animais ameaçados, mas ela continua como vulnerável na lista internacional. A beleza faz da ave uma grande vítima do tráfico. Agora, é também gravemente afetada pela perda de hábitat. Neiva Guedes demonstra muita preocupação com os incêndios descontrolados no Pantanal. Recentemente, o fogo destruiu grande parte de uma fazenda que há décadas serve de dormitório para as araras azuis. Olha isso. Uma área que é extremamente especial para as araras azuis, para a população de araras na natureza, porque congrega 15% da população total numa propriedade de mais ou menos 25 mil hectares. Desde a década de 60, elas se reúnem ali para dormir. O gado fica rodando de piquetes durante o ano e as araras vão seguindo, comendo os frutos que esse gado regurgita, já limpo, porque elas são especializadas em comer a castanha. E à noite elas se congregam perto da sede, numa área de mais ou menos um quarteirão. A gente já chegou a contar 1000 araras para dormirem. De que modo esse incêndio impacta as araras? Elas se alimentam de frutos de palmeira? Como é que isso se dá? Eu queria que você explicasse esse processo e qual foi o estrago nessa região. Olha, Márcia, o impacto para as araras de uma queimada é tão grande que me tira do prumo, eu poderia te dizer isso. Elas são mais frágeis, por quê? Porque na natureza elas comem basicamente 2 castanhas, frutos de 2 palmeiras, e usam para se reproduzir basicamente uma espécie arbórea, que é o manduvi. Quando tem essas queimadas, as palmeiras são as primeiras que vão. No ano passado, depois de uma queimada na nossa área de estudo de reprodução, a gente viu as araras comendo frutos queimados. Ok, ela se virou, comeu o fruto queimado, mas a gente viu o efeito deste fruto queimado nos filhotes, que acabaram desenvolvendo uma lesão na pele, uma ferida mesmo, e alguns inclusive morreram, outros conseguiram sarar e sobreviver. Isso quer dizer que os impactos dos incêndios na região, eles se prolongam ao longo dos anos. A gente vai poder ver em outras gerações de araras? Não tenho dúvida disso. Então, vai faltar comida, vai aumentar a disputa. Nos ninhos, a gente vai ter aumento de predação de ovos, filhotes e, às vezes, até de adultos, porque as outras espécies que também vão faltar comida, como jaguatirica, iraras, gato do mato, vão comer filhotes, vão comer adultos e as outras espécies de aves também. Às vezes a gente olha uma paisagem depois de uma queimada, 1 ano depois, 6 meses depois, e fala, tá lindo. Você nem vê mais que foi queimado. Realmente, a paisagem que você olha parece que recompôs, parece que está tudo ok. Porém, as relações que se perdem, o número de insetos, as relações entre as espécies, isso vai demorar talvez 10, 15, 20 anos para se recuperar. O Instituto Arara Azul lançou uma campanha de arrecadação de verba. Precisa de apoio financeiro para dar continuidade ao trabalho de preservação da ave no Pantanal. Anote. Para saber como fazer uma doação, você deve entrar no site institutoararazul.org.br. Eu vou repetir o endereço eletrônico: institutoararazul.org.br. A natureza agradece. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Mulheres velejadoras revelam como é viver em alto mar.
Mulheres arrojadas, aventureiras, que navegam pelos oceanos. A visão feminina sobre a vida em alto mar é revelada em livro, que reúne as experiências contadas por velejadoras. O que fazer quando um país inteiro é pequeno para o tamanho da vida que se quer levar? Agora que eu moro no mar, eu não volto mais para a terra. 21 anos que eu moro a bordo. A gente se adaptou tão bem nesse estilo de vida que não tem planos de voltar para a terra tão cedo. O som do vento na vela era tudo que Cíntia queria ouvir. Antes de eu ter o meu barco, eu fazia muito o que eles chamam deliver, entrega de barco. Então eu velejei por todas essas ilhas aqui, eu conheço todas as ilhas. Aí eu falei, sabe uma coisa? Acho que está na hora de eu comprar o meu próprio barco. Trabalhando na Universidade de Sydney, na Austrália, com novas tecnologias, ela se mudou para o próprio barco. O espaço é pequeno, mas os planos são imensos. O mar me deu tanta força que eu fui capaz de comprar meu próprio barco e hoje, o ano que vem, eu estou me aposentando e vou velejar a volta do mundo. Em Ushuaia, na Argentina, está ancorada Cris, outra brasileira com raízes fincadas no veleiro. Quando você ama uma coisa, igual assim, essa natureza, o mar, navegar, aquela imensidão, o infinito na linha do horizonte, tudo isso faz você se reconectar com a sua energia interior, principalmente com a natureza. O tempo inteiro a gente tem os animais que circulam o barco, que navegam com a gente. Você vê lobo marinho, golfinhos, bastante golfinho, baleias. Na maior parte das vezes, a gente consegue se relacionar com eles, porque eles interagem o tempo inteiro. A vida marinha foi o que arrancou Tatiana da vida no escritório. Hoje ela fixou residência no Mar do Caribe e a vizinhança é de tirar o fôlego. Uma vez foi quando nós fizemos um mergulho livre com baleias, jubarte, nas Ilhas Turks e Caicos. E é interessante que as baleias, elas passam assim perto, né? Quando, na verdade, elas que mergulham com a gente, não o contrário, né? Porque nós estamos ali só de espectadores. E elas são curiosas. Então a gente mergulhou, tinha a mãe e o filhote. E o filhote vem primeiro, mais curioso, e depois vem a mãe assim, vou ver com que meu filho tá brincando. E é muito emocionante, arrepiante. Já são 9 anos morando no veleiro e houve quem duvidasse dela. No começo, a maioria das pessoas achou que eu tava louca. Eu acho que olhavam para mim assim, pensando, nossa, mas será que ela vai conseguir? Será que ela vai aguentar? Ela não tem experiência. É um mundo, principalmente no Brasil, muito masculino, né? Predominantemente homens que estão embarcados. E aí, assim, eu sempre gostei de ser protagonista da minha vida, do que eu faço, né, em tudo. O mar é casa para cada vez mais mulheres. As aventuras de 14 delas são reveladas no livro Mulheres Velejando pelo Mundo. A obra, lançada pela internet, reúne 28 crônicas. Mostra como elas se transformaram vivendo perto do oceano e como o oceano também se transformou. Eu vejo de uma forma assim gritante, né, a degradação marinha, a diminuição de vida, o aumento de poluição. Então a gente chega em ilhas desertas que não tem ninguém e as ilhas estão cheias de lixo, de plástico. Nas costas, toda vez que a gente faz mergulhos, sempre leva um saco para recolher, porque sempre tem lixo no mar. Tem lugares que eu passei há 2 anos e era muito gelo. Hoje o gelo diminuiu, principalmente aqui, nessa região, que é o 3º ano que
que eu estou trabalhando nessa região. No livro, Cris contou que navega por mares nem sempre tranquilos. Uma tempestade que eu tive muito forte, que durou 3 dias, e eu tive que ficar presa dentro do barco 3 dias, não tinha muito o que fazer. Aquela hora que você descobre que quem manda é a natureza, não é você, não é para você enfrentar uma situação dessa. O mar me ajudou a me tornar uma pessoa muito mais independente, muito mais feliz. Você se torna uma pessoa mais forte, mais resistente, mais capaz. Elas cuidam dos oceanos porque todos dependemos dele, no mar ou na terra. A maior parte do oxigênio vem do mar, então é essencial para a vida de todo mundo, esteja no mar ou esteja em terra. E o programa de hoje termina aqui. Mas fica o convite. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com informações importantes sobre temas socioambientais do Brasil e do mundo. Até lá!